Fala, meus amigos, como vocês estão? Vamos então a mais um vídeo e hoje então o capítulo 2 da carta, da Epístola de Paulo aos Filipenses. Então, vamos nessa. A humildade cristã. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e também vós, regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Então, meus amigos, após isso, neste mesmo capítulo é falado a recomendação de Timóteo e a recomendação de Epafrodito. Porém, não é algo que vá agregar muito ao vídeo e, enfim, ensinamentos a vocês. Portanto, eu apenas recapitularei os principais pontos falados aqui por Paulo, para então finalizar o vídeo. Então, primeiramente, no capítulo anterior, ele já tinha falado que a nós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que o apóstolo Paulo teve. Então, vamos lá. Neste capítulo 2 é falado que, então, não façamos nada por contenda ou vanglória, mas por humildade. Também cuidar das coisas dos outros, não apenas pensar em si mesmo, para ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve, o amor. Então Jesus deu-nos então uma nova lei, que é: amai uns aos outros como eu vos amei, como eu amei a igreja, Então, esta é a lei que Jesus nos passou. Além do mais, sendo em forma de Deus, ou seja, ele é o princípio da criação, o primogênito, o ser mais poderoso deste universo, Porque ele está conectado com o Criador, ele e o Pai são um. Então ele está acima de todos os anjos, está acima, enfim, de todos os seres. Ele é o Filho de Deus, mas mesmo assim, ele tomou a forma de servo e se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte. Como já dizia o profeta Isaías, em silêncio se entregou como um cordeiro. Então, ele teve morte de cruz, que é uma morte
humilhante, uma morte dolorosa. Mas Deus, então, o exaltou soberanamente, acima de todos os nomes, para que se dobre todos os joelhos. No dia do juízo, todos os joelhos, mesmo daqueles que não seguiam a Jesus Cristo, mesmo daqueles que serão condenados, eles não aguentarão a glória. Todo joelho se dobrará a Jesus Cristo, inclusive o joelho daqueles que estão nos céus, ou seja, dos anjos. Todo joelho se dobrará para Jesus Cristo, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória do Pai, para a glória de Deus Pai. Então, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, nós não temos nenhum mérito, nenhuma glória, porque é o Pai que opera o querer, é Ele que nos busca, é Ele que nos chama, e o efetuar também. Então, tudo aquilo que nós fazemos de bom, toda aquela sabedoria que nos é concedida, inteligência, toda aquela energia, tudo nós temos que fazer para a glória de Deus. Por quê? Porque Ele que nos concedeu isso por graça. Então, como que você vai se achar melhor que alguém, se sentir orgulhoso ou altivo com algo, sendo que Deus permitiu a você ter aquilo? Portanto, por isso temos que ser humildes. Então, sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio dessa geração má, corrompida, adúltera, retendo a palavra da vida para no dia do Cristo, ou seja, no dia do juízo, a gente poder se gloriar de não ter trabalhado em vão, de não ter feito todas essas coisas em vão. Então, oferecendo o sacrifício e serviço da nossa fé para Deus, com o qual, aqui Paulo falando aos Filipenses, ele se regozijava por eles. E também regozijem-se e alegrem-se comigo. Por isso mesmo, ou seja, existe a parte difícil de seguir a Cristo, mas também nós temos que ter alegria, paz e felicidade de estar com Deus. Então é isso, meus amigos. Creio que isso foi o principal. Se puder deixar o seu gostei, deixar seu comentário, se inscrever, estamos rumo aos 100 inscritos. Então, muito em breve chegaremos lá. E obrigado a todos vocês que acompanham esse canal. Que o Criador seja louvado para todos sempre. Fiquem na paz.